Boa noite, caros amigos. Caros amigos de Acer, bem-vindos de volta. E bem-vindos ao Gabinete de Imprensa dos Andares Superiores. É uma rubrica que vocês sabem que de vez em quando eu faço. Para continuar a transmitir as informações, portanto, como digo de forma simpática, fazer o Gabinete de Imprensa dos Andares Superiores, ou seja, todos os ensinamentos que Ariel continua a transmitir, mas já há 24 anos. E, portanto, faço isso justamente para continuar a difundir as informações dos ensinamentos ou para vos transmitir as informações, mesmo aquelas, enfim, mais recentes, mais ligadas também à atualidade. Vocês sabem que quando acontece que Ariel pede para falar comigo. Então, agora há 3 anos, não há mais Francesco, que foi realmente o meu primeiro módem por muitos anos. Mas, agora há 3 anos, como vocês sabem, Ariel fez esta escolha e me fez chegar justamente Ricardo porque Francesco, com o passar dos anos, com o seu livre-arbítrio, enfim, tinha escolhido afastar-se destes caminhos da espiritualidade. E então, como fazem? Os nossos amigos dos planos superiores, eles foram procurar um novo canal e assim me fizeram chegar. Ricardo, como brincamos simpaticamente. Como modem. Ele que tinha essa paixão. Desde pequeno, contava-me que a primeira coisa que comprou com o seu dinheiro foi um modem. E depois, no final, na sua vida, tornou-se mesmo um modem. Tinha esta atração pelo modem. Pensei, que bela história, não? Portanto, já esta indicação muito clara do que deveria ser a sua função, a sua tarefa, além do que pode ser um discurso do cotidiano, que foge de uma atividade, assim deste tipo. Então o que acontece? Que Ariel me chama para uma conversa, diz que quer falar comigo, então Ricardo vem. E à minha casa em Turim M. E assim começamos a canalização. Eu ouço o que Ariel tem a me dizer. E depois, naturalmente, continuo a fazer as minhas investigações e a fazer perguntas sobre questões existenciais, ou de facto sobre a atualidade. Então, em abril, Ariel pediu para falar comigo. E este comunicado de imprensa está gravado, vocês ouvirão no mês de maio e, naturalmente, falamos sobre as questões que dizem respeito à atualidade. Portanto, há um cenário bastante agitado como estamos a viver. Nestes dias em que estou a gravar, enfim, há 2 dias chegou a notícia do falecimento do Papa. E portanto temos cenários, como dizer, realmente, de grandes mudanças, em simultâneo. Coisas e factos que certamente levarão a transformações, pronto. Sabemos que, de um ponto de vista político, estão em curso, pronto, uma série de transformações também. E entraram em jogo novas dinâmicas, precisamente, ou seja, de relações, de rupturas de equilíbrios de acordos e cancelados de novas realidades que se irão construir passo a passo. Por outro lado, a realidade deve ser enfrentada, pelo que é necessário encontrar o caminho pronto para a gerir. Não se pode ficar preso apenas ao que deveria ser ou ao que gostaríamos que fosse. Devemos entender qual é o cenário que está diante dos nossos olhos e mover-nos, portanto, de acordo, permanecendo muito aderentes precisamente aos fatos e criando, no entanto, uma condição não fácil e, precisamente, de diálogo e como ouvimos falar muito nestes dias de negociações, porque os caminhos são sempre e apenas dois, ou se faz uma negociação e se chegam a acordos, ou se faz a guerra. Faz a guerra, usa-se a força e também a opressão. Portanto, agora temos precisamente uma realidade onde
Ainda há muito, muito a fazer e, de qualquer forma, as guerras não terminaram. Pelo contrário, pode ser que venham outras, como diz Ariel. Sabemos que a chegada desta nova realidade política americana trouxe grandes mudanças. Além disso, como dizer, há um cenário que é bastante em si, bastante agressivo, pronto. É, é uma coisa a mais, 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 é uma coisa a mais. Enfim, Ari, quando lhe perguntei, mas enfim, esta realidade como? Como se vai gerir eles? Saibam que Ariel, no dia 30 de novembro, lembro-me que ele me disse, estamos à espera do ano novo, porque estamos à espera de um homem, então. Obviamente, estavam à espera das eleições americanas. Depois, quando houve a posse no dia 20 de janeiro. É de Trump, então no dia 31 de janeiro nós trabalhámos porque Ari quis falar comigo e também quis falar convosco. Lembram-se que fizemos a conferência de imprensa dos andares superiores, com a transmissão ao vivo, portanto também com o Ricardo. E com o Conari que quis falar diretamente convosco. E lembro-me que, de facto, quando trabalhámos sozinhos, eu e a Daria perguntei-lhe sobre esta posse. Ele disse-me algo que realmente me impressionou muito porque me disse, sabes, este homem teve a oportunidade de fazer uma escolha, mas escolheu os outros. Escolheu os outros. O que quer dizer? Ou seja, perguntei-lhe, mas os outros, o que quer dizer? Que escolheu mais as sombras, aqueles das sombras e não aqueles da luz. E ele confirmou-me isso e, portanto, também fez um gesto onde deu a entender que tinha sido escolhida à força. O poder é os interesses, enfim, um pouco o cenário que está diante dos nossos olhos. Portanto, no que diz respeito à atualidade, as coisas estão, assim, muito em transformação. Haverá provavelmente, ele diz, não agora, não imediatamente, enfim, as coisas não irão exatamente como ele queria. Haverá um abrandamento. Não agora, não imediatamente, pronto. Porém, enfim, levará um pouco de tempo, pronto, ainda antes que se realizem certas coisas. Repito, enfim, todas aquelas que eram certas previsões na realidade, não se tornaram. Não se tornaram depois e realidade, pronto, como nós vimos então. Pouco tempo, pronto. Como era nas intenções de Trap. E então, ele diz que haverá, enfim, mais adiante talvez até alguns contratempos. E então? E sabem a coisa interessante, sabem qual é? É aquela que, ou seja, eu faço sempre esta pergunta, não ao Ariel, porque penso. Nas almas. Penso, ou seja, digo para mim mesmo, mas enfim, quando esta. Alma as almas de certas personagens, por assim dizer, muito fortes da história, enfim, quando depois vais para o outro lado. No final levas contigo aquilo que escolheste fazer, não. E então, precisamente ali, está a verdadeira prova da verdade, ou seja, onde podes realmente ver o que fizeste com as tuas escolhas e também ver, talvez, quanto mal fizeste, assim como quanto bem fizeste. Por exemplo, Ariel disse que por exemplo, Trump também fez muito bem. Também ajudou muitas pessoas, mas isso sempre foi uma escolha dele, pronto. Esta, mas repito, há uma passagem, há uma transformação que, em si, prevê alguns momentos de, em si, um pouco de sofrimento, pronto. E então, enfim, esta humanidade, digamos que não aprendeu muito com a história. Certas coisas, certos ciclos, enfim-se. Repetem. É, agora temos realidades diferentes daquelas de antigamente. Por exemplo, antigamente não existia a informação como existe agora, com todos os limites, com todas as manipulações que podem haver, mas ainda assim, a realidade do ponto de vista da informação era muito mais limitada.
Agora digamos que este fator faz com que se possam criar reações, modificar percursos. Portanto, digamos que no futuro poderá também querer revisitar cenários de guerra, de grandes conflitos. Ariel disse que MMM em si, as guerras ainda não terminaram e ainda estão por vir. M. Ele reconfirmou, veja, o que já vos disse que para nós na Itália será muito melhor do que em outras nações. Temos em outras nações. Também falámos sobre o Médio Oriente. E ele tinha-me dito na vez anterior que, porque perguntei, mas estas almas, inocentes, pensamos em todos os mortos de Gaza. É a estas crianças. Depois está bem, temos na Ucrânia, temos também em outras guerras que nunca mencionamos, mas que existem no mundo há mais de 50, portanto. M. E eu tinha perguntado, especificamente sobre Gaza nas vezes anteriores, tinha perguntado, mas estas almas que se encarnaram e morreram assim desde crianças a adultos. Escolheram encarnar-se, viver. Assim esta morte. E ele me disse que não. 97% não tinha escolhido, mas estava a sofrer, como já vos disse mais de uma vez, que devemos entender quando há coisas que acontecem na nossa vida que não são fruto do nosso livre arbítrio, não são escolhas que fizemos, não são como dizemos aquelas coisas escritas, enfim, do nosso destino, mas sim são acontecimentos que se referem ao livre-arbítrio de outros, portanto, às escolhas de outros. E assim nos encontramos, por assim dizer, vítimas dessas escolhas. Então ele disse que 97%, apenas 3% tinha escolhido encarnar-se para fazer isso sempre. Por aquela lei de compensação que é muito difícil de aceitar. Para nós, que é, por assim dizer, aquela lei da alma, onde se vai compensar com experiências nesta vida, experiências feitas noutra vida. E assim, para adquirir realmente uma consciência e uma consciência total, porque uma coisa é agir. Outra coisa é sofrer tendo consciência de ambas as faces da moeda, então aí realmente podemos aprender e evoluir e, portanto, evitar fazer certos percursos na nossa vida. Portanto, no que diz respeito a essa realidade, aliás, quando falámos do Médio Oriente, ele disse-me que lá é realmente um inferno. E todas essas mortes que vemos são algo que ele disse. Nos despedaça o coração e naquela terra levará tempo, ainda levará muito tempo, para que se consiga encontrar a paz. Assim, repito, as informações em relação à atualidade. São informações que, por assim dizer, nos dão uma oportunidade. Se não mais, eu digo-vos sempre para terem consciência e consciência do que está a acontecer à nossa volta. Depois, estamos aqui. Para viver este tempo, então temos de vivê-lo, mas o importante é saber vivê-lo da forma mais adequada e consciente possível, lembrando sempre a coisa mais importante que Ari sempre recorda, diz que vocês devem preocupar-se. Que a coisa que mais conta nas vossas vidas é o que vocês usarão consigo, portanto, o que é um percurso evolutivo da vossa alma, porque isso é o que será o vosso verdadeiro património, porque a vida, nesta dimensão, não é nada mais do que um tempo de experiência, porque a vida, como diz Ariel, a verdadeira vida não é onde vocês estão, mas a verdadeira vida é aqui, onde estamos nós. E então, veem que se volta sempre, como eu digo, frequentemente não. Afinal, qual é a verdadeira cabine de comando? A verdadeira cabine de comando é a alma. Portanto, entender o que somos. Assim, somos principalmente uma alma, que vem aqui a este ginásio para fazer alguns exercícios para se preparar, para se treinar da melhor forma. O que significa realmente treinar-se para a vida e para a luz, ganhando consciência, mesmo passando por provas que nos colocam em condições de experimentar o que não é a luz, mas são as sombras. Mas as sombras são funcionais para a luz, fazem parte do projeto. E nós, graças ao tempo de experiência que temos nesta
Dimensão terrena, podemos ter experiências que nos permitem alcançar consciências que nos dão a oportunidade de viver este tempo com mais equilíbrio, com menos medos, com menos ansiedades, porque podemos, através de certas consciências, manter a nossa mente sob controle. A nossa mente que naturalmente está lá a gerar e projetar imagens, que são imagens de medo e terror quando vivemos na ignorância, mas se nós tivermos a oportunidade de ter conhecimentos, como eu sempre vos digo, bem, para mim, como jornalista, estar aqui e fazer o meu serviço de voluntariado, como gabinete de imprensa dos planos superiores, trazer-vos informações que, como já disse muitas vezes, não são informações fruto das teorias geradas pela mente do homem, portanto, de uma mente limitada, de um conhecimento limitado, mas sim são palavras e conhecimentos que chegam de outros planos da existência, mais evoluídos do que nós, que se preocupam connosco, que nos querem ajudar, que nos querem apoiar. Nesta prova, como diz Ariel, claro que é duro viver. Como humanos, e eu digo, bem, sim, claro, não o digas menos, brincamos com isso, mas esta dimensão é precisamente esse ginásio que nos dá a oportunidade de crescer, se soubermos interpretar o sentido da vida. Caso contrário, estamos apenas a viver, sob o signo da precariedade, sob o signo da depressão, do medo, na subordinação a todas aquelas que são as ansiedades não, geradas pela quotidianidade. Por isso, repito, ter também neste caso, este tempo histórico é um tempo complicado, aquele que estamos a viver, não podemos evitá-lo. O que podemos fazer nós, num tempo, estamos aqui neste planeta, e portanto cada um de nós, já nós, por exemplo, aqui em Itália, somos muito sortudos em comparação com outras nações, portanto, também este saber posicionar-se no cenário mundial, reconhecer qual é o nosso ponto forte, ou seja, viver numa realidade que nos dá vantagens em relação a outros povos, em relação a outras nações. Aqui está já. Este exame da realidade é muito importante, portanto, a fazer. Mas, repito, sabemos que o cenário é este. Como podem ver, é magá certas coisas que já há alguns anos há pessoas que, no entanto, fazem uma espécie de terrorismo mental sobre não serem ainda aqueles tempos, as grandes mudanças do planeta, das coisas. Mas são tempos de mudança e de equilíbrios que irão modificar-se e que, obviamente, como tudo, o que se move, move-se, criando transformações em tudo. E, portanto, uma condição morre, cria-se e cria-se. Outra. Além disso, quero lembrar que a lei da impermanência é fundamental, é importante que todos nós nos lembremos disso, pois realmente não há nada fixo. Tudo está em contínua transformação, portanto, tudo é impermanência. E devo dizer-vos que nós tivemos a oportunidade de viver, falo como Ocidente, nós pudemos viver estes 80 anos numa condição que, ou seja, não sei, eu. Nasci em 51, pensava que não haveria mais guerras, porque, na minha opinião, depois da Segunda Guerra Mundial, não haveria mais guerras. Com a lição que tivemos, não é? Mas, afinal, não é assim. Nisso tenho realmente a confirmação de que não há nada tão estável e nada tão definitivo. E a paz é uma conquista de todos os dias, um instante após o outro. E não é nem assim tão fácil, enfim, de alcançar. Mas também é necessária uma educação para a paz, é necessária uma educação para a vida, é necessária uma educação para a gentileza, para a gratidão, é necessária uma educação para o amor, para o respeito, é necessária uma educação. É preciso reeducar-nos como seres humanos, é realmente necessário. Como já disse tantas vezes, colocar o ser humano de volta no centro. Colocar o ser humano de volta no centro, então, e, realmente, criar um novo.
Renascimento, um novo. Humanismo. MH onde se preservam aquelas que são as prerrogativas do ser humano, onde deveríamos sempre ser os defensores da nossa humanidade. Esta também é uma frase que já me ouviram dizer várias vezes, mas é assim. Agora, este é um tempo realmente muito importante. Com Ariel também falámos sobre a inteligência artificial. Falámos sobre a inteligência artificial e escrevi notas porque não queria esquecer. É as coisas que Ariel me disse. Ele, M, disse-me que M, a inteligência artificial, ou seja, deveríamos ser nós, a usar M, a inteligência artificial, deveríamos ser nós, a usar e a tecnologia. Então, e agora o que é que temos? O que temos? Vocês sabem muito bem, não é? Ou seja, portanto, a tecnologia deveria realmente estar ao nosso serviço, ao serviço do homem. Em vez disso, o problema é que agora está a substituir o homem. Já não pegamos na caneta para escrever e já não pensamos no que queremos escrever. Pegamos e na mão e este que eu chamo este eletrodoméstico, que é o telemóvel, e pedimos ao ChatGPT ou à inteligência artificial, pedimos para a escrever o texto para nós. Por isso, já não pensamos mais. Nós, e já não, usamos mais as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas confiamos em quê? Confiamos numa inteligência artificial onde o de uma realidade de silício fria, gelada, assim, e tão inanimada. Mas ela consegue tirar de nós frases cheias de emoções e cheias de sentimento, sem clonar o que nós somos. Portanto, estamos praticamente a adormecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, até porque a máquina pega no que o homem colocou dentro dela. Não. Ou seja, na inteligência artificial há. Existem as coisas que o homem colocou dentro, assim. É sobre este aspecto. Eu também refleti com Ariel. É sobre o tema da inteligência artificial, porque ele me disse uma frase que me impressionou muito, muito. E impressionou, ele me disse, mas, felizmente, a inteligência é artificial e imperfeita. Porque se fosse perfeita, ele disse, haveria cenários que já só de pensar neles causariam terror. E não conseguirias imaginar até onde uma inteligência artificial perfeita poderia chegar. Portanto, felizmente que é imperfeita e assim é nisso vocês se salvam e podem ter, de facto, oportunidades. Mas sabem, também aí o problema é. O problema é de estar vigilante, de estar informado, é não ficar fora do mundo porque, estando fora, significa simplesmente ser e colocar-se totalmente ao serviço porque significa poder ser usado e manipulado. E em vez disso, é preciso conhecer, é preciso conhecer. E a coisa mais consoladora é precisamente esta, porque eu disse a David bem, de qualquer forma, eu penso que a alma nunca poderá ser clonada. A nossa alma nunca poderá ser replicada. E ele me disse que isso realmente não. E eu lhe disse, está bem, então a jogada vencedora é essa. É mesmo H porquê? Porque nós somos realmente únicos e irrepetíveis. É também a nossa alma em transformação. Está em transformação em virtude daquilo que são as nossas escolhas, em virtude do que é o nosso livre-arbítrio, do que nós construímos, através das nossas escolhas e, portanto, não é um modelo fixo, é um modelo em permanente porque está em contínua. A transformação é único. É, porque justamente está ligado a nós. E cada alma tem a sua própria evolução contínua. E portanto esse aspecto aí não é replicável. Portanto, esta é, digamos, a nossa salvação. Porém, nós devemos estar conscientes da importância de preservar. Tudo isso, preservar as nossas emoções, portanto, não ser adormecidos pela inteligência artificial é fundamental, porque agora vemos, infelizmente, os jovens que já viajam apenas mais, num estado de substituição.
e de adormecimento, por isso deixam. Estão completamente no relacionamento de subordinação, esta é realmente a grande luta entre o bem e o mal. Porque e apagar as emoções e apagar os sentimentos significa realmente, pouco a pouco, adormecer a alma. Tem? Não falo de replicar, mas sim de adormecer, podemos tranquilamente viver como zumbis e, num estado de sonolência assim. Portanto, é preciso ser, de facto, lúcido e consciente disso, e estar vigilante, porque ninguém o fará por nós. Este é outro aspecto muito importante. Ninguém o fará por nós. Portanto, com Ariel, de facto, temos ME. Eu digo sempre que raciocinamos juntos, mas, na verdade, sou eu que faço as perguntas. E estou e ele depois dá-me-as respostas e eu então ligo com outra pergunta, habituada a trabalhar com estilo de entrevista, como sempre fiz durante a vida, e assim tentas construir um percurso que te possa criar uma oportunidade de um caminho de conhecimento mais aprofundado. No entanto, discutimos muito sobre este tema da inteligência artificial precisamente porque agora é muito invasivo na nossa realidade. E além disso, tem todas as características. Quando se diz que quando uma te acaricia é porque quer a tua alma. Aqui, a MDMM, este discurso do fascínio da lisonja, que te faz sentir um Deus porque consegues realizar coisas, consegues escrever coisas sem as teres escrito tu. Porque só lhe dás um input e ele produz um texto. Só lhe dás palavra-chave e ele constrói. Romances. Portanto, é muito importante entender que, se queremos seguir esse caminho, significa que estamos a abdicar de todo o nosso potencial humano. Ou seja, já usamos pouco. Nem falemos então do ponto de vista mental, sabemos que usamos 10% quase do que é o potencial da mente humana. Pensem agora no que chegaremos a fazer, percebem? Ou seja, já nós, com os limites do conhecimento que temos, pensamos que utilizamos 10%, mas talvez nas nossas escassas conhecências de todo o potencial da mente humana, estejamos até a arriscar uma percentagem demasiado alta, veja. Provavelmente usamos muito menos, pode até ser que estejamos a utilizar 0,0, veja. Portanto, repito, se nós nos dedicamos a este aspecto que é fundamental, não, é das emoções. Se deixarmos que as emoções adormeçam, deixamos que o cérebro adormeça, percebem que somos nós os primeiros responsáveis. Claro que não é fácil porque à nossa volta existe todo este mundo de seduções, não. Do País das Maravilhas, onde agora é possível fazer qualquer coisa, onde, além disso, o ego encontra tantas satisfações, porque, repito, mesmo as pessoas mais limitadas, que têm assim certos conhecimentos muito mínimos. Não. Sentem-se de qualquer forma grandes literatos, grandes escritores, porque basta que digam 4 palavras ao acaso e de alguma forma surge um texto. Portanto, sabemos que o que surge não é fruto da mente humana, mas sim o fruto de um reservatório que se pode chamar ChatGPT ou também de outra forma, em que o homem colocou dentro uma série de termos, uma série de coisas, depois, através de uma forma, por um cruzamento a nível de algoritmo, é então construída uma frase, um texto. Portanto, é preciso também entender isso. No entanto, há uma grande ilusão em que as pessoas veem os textos que surgem, sentem-se como semideuses e grandes literatos das primeiras penas. Portanto, o ego inflama-se cada vez mais. E então, a que nos vamos deparar? Podemos deparar-nos com o quê? Com um delírio cada vez maior do ego. Com um delírio cada vez maior de onipotência. A pior coisa, a onipotência. Também, sobre isso discutimos com Ariel. Quando, mesmo a nível político, se quem acredita ser onipotente e acredita em molar, ele disse: a pior coisa que o homem pode fazer é pensar em emular quem foi o criador de tudo. Ele diz que. Isso, aliás, ele disse que. Ele disse. Deixe-me ver um momento a folha. Ele disse.
Nas anotações, ele disse que talvez esse seja o pior pecado. O pior pecado, veja, ele diz, é precisamente o de tentar acreditar que se é Deus. Acreditar que se é Deus. Além disso, há também um aspecto que às vezes, justamente aqueles que estão do outro lado, porque naturalmente, existem o engano, o grande engano é precisamente aquele que te faz acreditar que és Deus, que és intocável ou até mesmo que és protegido por Deus e que serás salvo. Enquanto, na verdade, são aqueles que estão do outro lado que te salvam, que te protegem porque serves para poder gerar uma condição de sofrimento. Não esqueço uma frase que Ariel me disse uma noite, muitos anos atrás, quando falámos pela primeira vez. Sobre o mal, eu pedi-lhe uma descrição. E ele me disse: Isto, ele me disse que sabes. Ele está desesperado. No fundo, era um dos mais próximos ao grande Criador. Mas escolheu sair deste projeto divino junto com outros. E agora procura companheiros de desespero. E, portanto, ilude, lisonjeia os outros, dá-lhes a ilusão de poderem obter coisas, mas na realidade coloca-os numa condição de subordinação e que depois lhes traz uma queda, um desespero. E depois leva-te a uma submissão total. Portanto, esta coisa, ele está desesperado, procura companheiros de desespero. Lembro-me desta frase que ele me disse, isso realmente me impressionou muito. E eu sempre me lembro disso nos estágios, aliás, agora vamos falar dos estágios. E eu sempre me lembro disso nos estágios, nas conferências. Este fato de que é realmente necessário ser muito lúcido sobre este aspecto do bem e do mal, porque percebes que é vida nesta dimensão do dualismo, onde, repito, o mal é funcional. Para a evolução do bem, há sempre esta luta entre o bem e o mal. Quando o mal chega, chega sempre com uma lisonja. Mas lembrem-se que a reflexão que eu peço sempre a todos para fazer, pensem em todas as dependências. Todas as dependências começam com uma ilusão de que se está bem, que se é forte, se é poderoso, mas depois, pouco a pouco, perde-se cada vez mais o livre-arbítrio, portanto, controle sobre as nossas escolhas. Livre-arbítrio não é nada mais do que o exercício da livre escolha. E, portanto, perde-se essa faculdade de exercer a escolha e entra-se numa relação de subordinação. Isto é importantíssimo de lembrar, porque todas as formas de dependência levam a este círculo dos condenados, onde há perda do livre-arbítrio, onde já não se consegue mais controlar as coisas do nosso corpo, não se consegue mais escapar deste aperto que agora te acorrenta e cria uma paralisia decisional que te gera uma incapacidade de escapar de uma necessidade de um estímulo obsessivo-compulsivo. E, seja qual for o tipo de dependência, porque seja que se trate de drogas, seja que se trate de álcool, seja que se trate de jogo de azar, seja que se trate de compras compulsivas, enfim, tudo isso nós encontramos. Então, eu acho é uma constante, por isso eu acho que neste tipo de observação podemos realmente reconhecer que nessas condições em que há a perda do livre-arbítrio, onde já não consegues mais, mesmo nas relações afetivas, pensem nas relações. Obrigado a todos. Aqueles amores criminosos, como são chamados, pensem nisso. Ou seja, quantas vezes isso acontece? Não. São mais as mulheres, obviamente, do que os homens, olhando os casos da imprensa e da atualidade. E então o que acontece? Que as mulheres não conseguem se afastar de certos relacionamentos onde foi criado um cenário em que pouco a autoestima foi retirada, o isolamento. Foi criado a independência.
económica foi retirada até chegar a essa perda de reconhecimento do próprio valor, tornando-se apenas seres sem capacidade de se reconhecerem na sua própria natureza e preciosidade. Portanto, lembrar o valor da nossa vida, da nossa existência, é fundamental. A preciosidade da nossa vida deve ser sempre colocada em primeiro lugar, porque é preciso lembrar que esta vida está ligada à nossa alma, ao percurso de evolução da nossa alma, à oportunidade de evolução que a nossa alma, através desta fita do tempo, através desta dimensão em que, com o corpo, podemos experimentar, com as nossas emoções, podemos conhecer e podemos chegar, repito, a fazer escolhas que nos levam a tomar consciência. Mesmo não sendo esta a dimensão da perfeição. E é por isso que eles nos amam, como diz Ariel, mas nós sofremos ao ver-vos. Sofrer porque entendemos que vocês precisam passar por provas para poder aprender. Eu lembro sempre que, para aprender a andar, caímos muitas vezes de rabo no chão e esfolamos os joelhos. Muitas vezes. E, portanto, é realmente um percurso tão gradual que fazemos. E, no entanto, de reconhecer realmente a preciosidade da nossa vida e da nossa alma é fundamental, é realmente um primeiro grau de consciência de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, enfim, compreender em grandes linhas, a nível intuitivo, porque nunca poderíamos ter a consciência. Também vos digo sempre isto: não podemos ter a arrogância de pensar que podemos conhecer tudo. Ou seja, se por acaso temos esta presunção dentro de nós, significa que estamos em delírio do ego. Se começarmos a ajustar o eu e reconhecermos o nosso limite, então já estamos no bom caminho, porque significa que já reconhecemos o nosso limite. E reconhecer o limite é muito saudável. Portanto, é também um bom ponto de educação para o nosso é de que aprenda a ficar no seu lugar e a reconhecer o seu limite, para dar espaço à grandeza da nossa existência e da nossa essência, que é precisamente a nossa alma, reconhecendo também o limite do nosso conhecimento, parte nossa, precisamente porque estamos aqui, não por acaso, a viver esta experiência para tentar realmente entender o que somos, para tentar entender o que somos. Às vezes encontro-me a dizer esta frase de que vivemos para tentar entender o que somos, que é a maneira mais simples. Há também outra frase que eu uso que gosto muito e digo sempre, lembro-me de ter dito há muitos anos, no início, a Ariel, quando falávamos da alma e da evolução da alma, e eu lhe disse: mas então, se nós somos uma centelha de um todo, de um divino, então nós somos Deus contemplando a si mesmo. E este é um bom ponto de partida e, na minha opinião, é uma visão que nos dá grande alento. Devemos também realmente viver a vida e, repito, já somos muito, muito sortudos por como vivemos, apesar de todos os problemas que possamos ter. Nós, na Itália, somos muito, muito mais sortudos do que muitas outras realidades. E então realmente tentamos ser conscientes da grandeza da nossa experiência terrena. Se estamos aqui é porque precisávamos ter esta experiência. Então, como vos dizia, com Ariel falamos muito sobre este tema da inteligência artificial. Depois também falamos sobre as leis universais, que são precisamente aquelas que, se deres, depois receberás. Ou seja, se deres amor, não importa, não é que deves ficar à espera. De alguma forma, há uma lei de compensação. Se não deres, voltarás, senão quando aprenderes. A dar, depois receberás. É uma coisa que acontece de forma
muito. Natural, por assim dizer. Ora, o tempo, lá não existe enquanto nós atribuímos um valor, mas, para eles é exatamente assim. É precisamente esse discurso que diz: com uma mão dás, com a outra mão recebes. Portanto, há sempre esta troca, mas nós chamamos-lhe assim, de facto. Eu disse-lhe, mas depois, desculpa, nós chamamos-lhe simples como uma de. É um equilíbrio. Portanto, todo o discurso da evolução do karma da experimentação. No final, a evolução não é nada mais do que chegar a criar um equilíbrio. Portanto, o karma é chegar a criar um equilíbrio. Também este foi um passo importante para raciocinar, precisamente sempre sobre este discurso do karma das experiências que nós fazemos. Depois falamos também de. Falamos. Sim, falamos também da situação, das vacinas, deste aspecto. Com Aria, sempre houve uma análise muito crua. Ah, houve uma análise muito. Tem sempre havido uma análise muito rigorosa, muito concisa, onde ele disse claramente que na Terra governam há poucos homens que comandam sobre todos os outros. E assim, a humanidade está nesta relação de subordinação a certos poderes. Poucos homens governam sobre todos os outros. Portanto, ele também fez uma referência ao discurso da comunicação. Disse: infelizmente, a vossa comunicação não funciona muito bem porque não são ditas muitas coisas que são importantes, mas que, obviamente, não podem ser ditas. E também aí volta sempre o discurso de estar vigilante, de questionar-se, de informar-se. Vocês sabem que eu vos digo sempre, para olharem em 360 graus, não escutem apenas as coisas. Do mainstream, olhem também para outras. Informações. Sempre foi assim. Quem tem o poder não deixa passar as informações incômodas. Mas depois há realidades que existem que é bom conhecer, porque pelo menos as pessoas se dão conta. E depois é importante, repito, manter-se informado. O quê? E sobretudo quando se fala da nossa saúde, do nosso corpo. Realmente tentar usar a própria cabeça. Não ser apenas ovelhinhas que seguem o rebanho e que se sentem seguras se fazem as coisas. O que todos fazem. Porque não é garantido que fazer o que todos fazem seja fazer as coisas certas. Pode ser que todos façam coisas que não são corretas, não são saudáveis. Porquê? Porque é assim. Porque na nossa realidade é assim. Hoje, ao contrário de antigamente, quando não havia globalização, quando não havia um sistema de comunicação, como as que temos agora, as coisas funcionavam de maneira diferente. E as questões eram resolvidas muito mais a nível territorial, com possibilidades de realizar ações muito massivas, como se pode fazer agora. E, portanto, também sobre isso ele renovou este pensamento de tentar ser muito atento. Também nisso ele diz: sofremos ao ver certas coisas que o homem faz. Ele de facto disse: eu não entendo porque o homem não entende. Ele me disse: porque o homem não entende e repete sempre as mesmas coisas, falando das guerras. Quando ele disse: as guerras não terminaram, viram outras. Ele disse: não faremos. Novamente o mesmo cenário que tivemos. Infelizmente, certos modelos se repetem até que o homem aprenda, até que o homem realmente aprenda a sair disso. Estava a ver o que é que. Sim, de facto, ele disse exatamente isso. O homem não aprende. E, então, o que é que no final é importante para qualquer cenário que possa
surgir diante dos nossos olhos. Ele disse, no final, vejam que a coisa que contará, sempre mais do que tudo, é e será a vossa alma. E ele diz sempre, no pior dos casos, o que pode acontecer? Que o vosso corpo morra. Mas o que é que ficará? A vossa alma. E então o que é importante? Antes de tudo, é importante preocupar-se com a vossa alma. Agora não quer dizer que vamos todos morrer, não quer dizer. Ele diz, para ser mais equilibrado ao viver certos tempos, é importante ter uma abertura mental que te permita ser menos ansioso de, fique menos triste, ser menos deprimido. Vê como são as pessoas. É difícil encontrar pessoas que sorriem, porque agora é realmente um tempo em que todos estão muito preocupados. Não se sabe o que acontecerá, o que não acontecerá, mas entretanto devemos tentar fazer acontecer algo de bom no nosso entorno, no nosso dia a dia. Podemos tentar de construir no nosso pequeno, sim, exatamente. E depois lembrar-se principalmente deste discurso da alma. Aria diz: a tua tarefa é ajudar-nos a salvar as almas, a fazê-las evoluir. E então, com o teu trabalho, ele ri e sorri sobre esta minha coisa do gabinete de imprensa. Não. E diz: aliás, depois até me faz elogios. Diz: mas tu és muito boa a fazer caminhar as nossas palavras, nossa informação. Mas, repito, agora mais do que nunca é importante. Enfim, preocupar-se. Como já é há algum tempo, vocês sabem que eu vos digo. Já há muito tempo, já há muito tempo, desde que faço o meu trabalho de assessoria de imprensa. Preocupem-se com isto porque é a coisa mais determinante para o vosso futuro. E então realmente façamos a análise da realidade, façamos também a análise dos factos. Agradecemos à Areia, agradecemos esta grande oportunidade. Eu digo sempre, somos sortudos, às vezes penso nisso, digo, mas veja, a minha é uma história tão incrível. Vocês não sabem 24 anos. 24 anos de gravações onde eu tenho todas as minhas fontes. Não há coisas que eu vos diga que sejam fruto de uma minha teoria. Eu venho sempre aqui, apenas como uma boa jornalista para fazer o meu trabalho. Agora eu faço isto há 24 anos. Trago-vos informações extraordinárias onde vou fazer as minhas investigações, fazer perguntas sobre certos aspectos da vida, sobre como certas coisas acontecem, o que acontece à alma, o que aqui. E assim, peça por peça, em 24 anos, consegui construir este puzzle que vos dá a oportunidade de ter uma informação com uma visão com a vossa mente. Pelo menos parcial, mas pelo menos tenha-na, como dizeria. Tenha a correta, não aquela que às vezes muitos constroem com as suas teorias, como ele diz. Ou pensam que estão a falar conosco, mas estão a falar com os outros. Com aqueles das sombras, ou estão a falar com a sua mente. E por aí fora. Mas enfim, eu sei que no que diz respeito à minha história é esta, portanto são 24 anos. Que recebo as informações. Dos planos superiores, tenho todas. As gravações de todas as sessões com todos os temas. Que foram tratados porque obviamente guardo. As fontes das minhas informações. Mas sempre penso realmente na grandiosidade de um projeto como este, onde nós podemos ter, e vocês sabem, eu sempre tento informá-los quando há coisas que encontro com Aria e depois digo-vos o que Aria me disse. E portanto, não é algo que acontece todos os dias, que podes ter contactos deste nível e depois podes transferir informações e, de alguma forma, estás a dar um apoio, mas sobretudo, tenta-se sempre manter o foco naquilo que é importante fazer, no contexto em que se está. Mas realmente são informações que não vêm daqueles desta dimensão. Vêm de outros planos. Às vezes, vocês sabem, já perceberam. Às vezes dizem-me coisas que eu depois não posso contar todas, também porque podem vir buscar-me. E portanto, há coisas
que são um pouco mais perigosas, que não se podem simplesmente colocar na rede. Aliás, às vezes Aria me diz algumas coisas, diz-me estas. Não deves contar estas. Devem ficar entre nós. E eu sou, obviamente, um cof. Mas a minha história é esta. Eu faço apenas coisas para o bem. Interessa-me fazer o meu trabalho, fazer evoluir as almas. Não tenho nenhum outro interesse, vocês sabem disso. Não preciso de nada, nem sequer preciso que vocês me digam que acreditam no que eu digo, essas coisas. De vez em quando há alguém que se atreve, que escreve alguma frase, mas isso. Eu pego, apago, vão se alguém quer acreditar, ótimo, se não acreditas, não és obrigado, mas também não podes entrar. E escrever talvez um comentário com essas atitudes um pouco de leões de teclado. Portanto, para mim, a educação vem em primeiro lugar. E por isso elimino, mas nem perco. Tempo com isso. Depois, realmente, nunca se deve perder tempo com essas coisas, nunca se deve reforçar. Essas coisas nunca se deve dar o flanco ao inimigo. Às vezes, talvez, alguém pode até passar por isso, pode até parecer um tolo. Não. Mas também é sempre necessário escolher o que é melhor fazer, se é melhor ignorar certos níveis, certas baixezas. E, portanto, seguir em frente ou gastar energias. Eu nem sequer gasto energias, ponto final. Como quando tens pessoas que. É como o Ari lembro-me que me disse: sabes, há pessoas maldosas, dizem coisas que não são verdade sobre ti. Mas não te preocupes porque estamos aqui. Eu disse a Dário, mas eu nem me preocupo porque sei muito bem o que faço na minha vida, as pessoas podem dizer todas as mentiras, as coisas que quiserem, porque de qualquer forma a inveja, os ciúmes, as maldades, enfim, essa mãe aí está sempre muito fértil. E, portanto, fazem parte, mas é sempre assim. Quando certas coisas chegam, vêm sempre de frentes onde há frustrações, onde há invejas, insatisfações, se há maldades, raivas, todas essas coisas. Então, quando vais reforçar essas situações, estás apenas a dar mais força a essas energias. Portanto, a melhor coisa é seguir em frente e deixar cada um enfrentar as suas próprias responsabilidades, porque a alma não faz descontos. De facto, eu digo sempre, quando vejo coisas assim, seja com a Madonna ou não, eu nunca gostaria de colocar essas coisas na minha alma, porque é, depois é, depois tens de lidar com essas coisas. Como? Ariel, não. Ele me disse sobre certas situações das quais eu sei que ele me contou. Não. E ele me disse, bem, sobre certas almas. M. Quando ele diz, bem, depois. Quando chegam aqui, em si, têm de acertar contas. E é também quem? É. Em si, não terá um bom fim. Porém, eu até sinto piedade, uma piedade humana pelas almas que fazem aquelas coisas, porque realmente entendo que são realidades onde não há possibilidade de luz, sabe? Lamento. Às vezes também há situações em que talvez tenhas ajudado muito as pessoas e depois é. Tudo isso não trouxe para essa pessoa um benefício, não. Porque escolheram estar mais do lado das sombras, mas nós não podemos ter livre-arbítrio sobre as outras pessoas, então cada um é vítima das suas próprias escolhas e, portanto, no final, cada um terá o que merece, como se diz. Por isso, na vida é realmente sempre muito importante escolher. Escolher não fazer o mal. Escolher não fazer o mal. Nisso eu estou posso colocar não uma, mas não. Duas mãos, mas também os pés está, bem? Porque na minha vida eu nunca escolhi nem uma vez fazer mal intencionalmente a alguém. E isso, acreditem, é uma grande liberdade. É realmente uma grande liberdade. Estar livre do medo de ter feito mal a alguém e um dia ter que prestar contas, não. Portanto, por favor, lembrem-se sempre deste aspecto. E isto é algo que Ariel recomenda sempre. E entre outras coisas que Ariel recomenda também é isto que ele me pediu precisamente para fazer. Continuar precisamente o percurso dos estágios.
Infelizmente, tivemos que parar, porque tivemos uma temporada em que se organizavam coisas. É, mas depois havia as greves dos comboios que nos impediam. Houve uma série de dificuldades. Então tivemos que, como se diz, colocar um pouco as bolas no centro. Mas Ariel pediu-me para eu organizar, antes do verão, em Turim, o segundo nível. Já ditou o terceiro nível até ao final do ano. E estamos a preparar um, um primeiro nível para o sul, M, depois do verão, no outono. M, e estamos a tentar perceber se podemos fazer ainda outro. De primeiro nível, mas faremos um de certeza ainda. Não é fácil para nós. É andar por toda a Itália. Ou seja, gostaríamos de chegar à porta de casa de todos vocês. Mas não, esta coisa tornou-se cada vez mais problemática. Porque significa mover-se com toda a equipa, significa organizar, enfrentar despesas, reservar, salas de reunião e essas coisas, e depois chegam as greves dos comboios. E tudo se desmorona. E não podes. Fazer nada como já nos aconteceu. Há algumas CO, algumas realidades que estão a render. Ariel disse-me isto, disse-me. Deu-me algumas indicações e então, pediu-me para fazer em Turim o segundo nível e, portanto, já avisamos, Já foi publicado, vocês verão, enfim, já terão. Visto? Daremos a oportunidade a quem fez, o segundo. Nível, portanto, também o primeiro, porque o segundo nível é feito, após o primeiro, de o frequentar novamente gratuitamente para rever. Lição, também porque nós prestamos um serviço, e não fazemos negócio com isto, então quem já frequentou uma vez pode vir e frequentar gratuitamente. Se quiser fazer uma oferta, ótimo, se não puder, está bem na mesma, mas damos a oportunidade às pessoas de poderem crescer o máximo possível e, portanto, de repetir um percurso de modo a reforçar-se cada vez mais. Portanto, haverá este segundo nível em Turim a 14 e 15 de junho. E então não percam a oportunidade, também porque depois haverá um terceiro nível muito, muito importante. Não vos digo nada, mas haverá uma palestrante internacional que certamente vos agradará imenso e faremos também algumas coisas, repito, Ariel já ditou o programa. Sabem que nós, quer dizer, o programa é feito por eles, não é? Quando eu digo que este é um projeto que Ariel me pediu para fazer no dia 29 de setembro de 2022, quando, de facto, me lembro que ele me disse que eu era muito boa a fazer avançar o seu conhecimento, a ensinar tudo, que eu era a melhor da minha terra, mas que a minha alma ainda tinha dois projetos para realizar e um deles era criar um grupo, que eu deveria guiar enquanto estivesse aqui. E que ele queria falar diretamente com as pessoas presencialmente e, portanto, pediu para fazer isto. Por isso nasceram os estágios de alta formação universal Curati guiados por eles. Não, por nós. Ou seja, o programa é feito por eles, ditado por eles. Está bem? Portanto, é realmente uma coisa extraordinária. Nós navegamos à vista, como se diz, não. Sabemos nada, ou seja, as coisas chegam. O programa e então depois é definido e feito. E também para nós é uma descoberta quando se faz, obviamente. É a primeira vez quando fizemos. Pela primeira vez, o segundo nível. Foi uma descoberta, pronto. É apenas o primeiro nível que eu, MMM, pensei em estruturar. Apresentei o primeiro nível a Ariel e ele me disse, sim, bonito, parece mesmo feito pelos anjos. Lembro-me, ele me disse esta frase engraçada. E depois, o segundo nível foi ditado por ele. E o terceiro nível também já foi ditado, então isso será, repito, será para o final do ano. Por isso é este o percurso que é que eles pediram para fazer, este projeto que é precisamente um estágio de alta formação universal, é universal porque é feito em sinergia com eles, guiado por eles. E isso é realmente também esta é realmente uma experiência tão fora do comum e que ainda nos deixa, às vezes tão maravilhados, sabe? Porque é muito bonito pensar em poder fazer coisas e, assim, em sinergia e em partilha com outros planos da existência, sabe? É por isso, enfim, é importante
Sabe para quem já fez o primeiro. Fizemos outros primeiros níveis por aí, fizemos em Pádua, fizemos em Sanremo, fizemos em Roma. Agora já não me lembro mais. De qualquer forma, quem fez o primeiro nível, se puderem, tentem vir para fazer o segundo. Quem fez o segundo, venham rever a lição. É, porque depois o terceiro, obviamente, só poderá ser feito por quem fez. O segundo, ou seja, quem fez o primeiro, o segundo, sabe. Por outro lado, quando vamos à escola, começamos na primeira classe, não. Não começamos na terceira. Ou na segunda, começamos na primeira classe. Portanto, faz sentido porque há uma gradualidade no percurso de formação, repito, tudo guiado por eles. Portanto, é realmente uma oportunidade muito e extraordinária a do percurso do estágio de alta, formação universal. E, portanto, realmente, espero-vos em Turim, juntos para o segundo nível, juntamente. Obviamente com o Ricardo, porque Ariel justamente quererá falar. E junto com o nosso, Bruno Pepe, com quem já fizemos o segundo nível em Turim no ano passado. E com quem também fizemos. Com ou com a Lux Live fizemos. A radiestesia da alma. E então, caro Bruno, enfim, é, estará novamente conosco, felizmente conosco. Foi uma experiência muito bonita, aquela que fizemos, do segundo nível. Quem o fez? Ficou em si muito entusiasmado e percebeu que realmente demos um salto, trabalhámos num frente muito mais evoluído do que o do primeiro nível. O terceiro será ainda mais, mas não vos digo nada porque vos deixo descobrir a beleza deste programa. Portanto, caros amigos, envio-vos um grande abraço. Agradeço pela vossa presença e pela vossa proximidade. Agradeço também pela vossa participação no canal. Obrigado por nos escolherem tantas vezes. Inscrevam-se e no canal, coloquem os vossos likes. Sabem que, para nós, a inscrição é o vosso obrigado porque fazemos realmente apenas um trabalho de serviço, não temos outros interesses, por isso inscrever-se. Não custa nada e é uma forma de nos verdadeiramente agradecerem por todo este voluntariado que fazemos juntamente com a equipa. Portanto, um grande abraço a todos. Como de costume, vemo-nos nos meus salões e nas transmissões do canal. Não faltem aos nossos encontros e ativem o sino para que possam receber informações sobre todas as nossas transmissões ao vivo. Um grande agradecimento novamente e até breve.